Boa noite, irmãos da live. Hoje nós estamos começando um pouco atrasado. Fui orar no hospital e encontrei um trânsito meio terrível, mas graças a Deus nós já estamos aqui. Então nós vamos continuar o estudo sobre a graça, né? E antes de tudo, nós vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar esse estudo. O Lucas vai fazer essa oração para nós, certo, Lucas? Amém. Vamos falar com Deus? Senhor meu Deus, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo que o Senhor nos dê graça, Senhor, nesse estudo, Senhor. Fica conosco, ó Pai. Nós entendemos a importância de nos alimentar da Tua Palavra, Senhor, de estudar a Tua Palavra e meditar nela. Fica conosco, que nos dá um tempo agradável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o último momento da live anterior, surgiu uma pergunta que era: se Jesus não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda se aplicam a nós hoje? É uma pergunta válida, uma pergunta que realmente isso daí mexe com a cabeça de muitos cristãos, porque alguns guardam a lei, outros dizem que não devem guardar a lei, mas nós temos que ver o teor bíblico aqui. O que aconteceu? A pergunta: se Cristo não veio abolir a lei, todas as leis do Antigo Testamento ainda estão válidas, não é, Renato? É uma pergunta que nós vamos aqui começar a ruminar, porque nós entendemos que nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça, e nós vamos então esclarecer alguns pontos aqui com vocês aqui. Nós vamos conversar um pouco sobre esse termo, tá? Porque isso se manifesta lá em Mateus 5, 17 e 18, quando Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um tio, nem um jota jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, no primeiro momento, para a gente entender essa fala de Jesus, nós temos 3 palavras significativas, que é revogar, cumprir e até. São 3 palavras que são chaves para a compreensão desse versículo. A palavra revogar vem de uma palavra grega que significa derrubar, subverter ou destruir. Logicamente que Jesus não veio para subverter a lei, para destruir a lei, mas ele veio para cumprir a lei. Cumprir também é outra palavra-chave. A palavra traduzida por cumprir significa completar, levar até o fim, realizar, obedecer. Jesus não pretendia realmente subverter a lei, mas ele veio para completar, levar até o fim a lei. Então ele pretendia cumpri-la e assim ele fez, tá? Até o seu determinado fim. E agora outra palavra-chave é até. Essa preposição também é importante. Por quê? Porque os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser irradiada, tá? Esta palavra traduzida até, ou que, ou enquanto, significa algo que chega até um certo ponto e termina. Esse até chega até um certo ponto e termina, até que a lei fosse cumprida. Cristo cumpriu a lei. Então, naquele momento, a lei foi cumprida, então não havia mais porque toda a lei do Antigo Testamento estar ainda sendo observada para nós. Nós podemos ver assim, por exemplo, em outros versículos, que Deus falou para José ficar no Egito até que ele fosse avisado. Quando Jesus ali corre risco de vida logo que ele nasceu, essa palavra, essa preposição até, né, Lucas, também aparece. Fala: olha, você fica no Egito até que você seja avisado. Quando José foi avisado pelo anjo que ele podia voltar, ele voltou. Então, nós vemos que esse até tem um prazo determinado. Outro versículo é: José não conheceu Maria até que ela deu luz ao seu
filho, né, Jesus. Então, enquanto Jesus não nasceu, José não conheceu Maria. Quer dizer, não teve intimidade com Maria, embora tivesse casado com ela. Então, esse até tem um tempo determinado. Então, quando Jesus fala até que tudo seja cumprido, olha só, ele cumpriu a lei. Então, naquele momento que ele cumpriu a lei já parou então de ser um requisito ali para a pessoa ter todo aquele sacrifício que acontecia ali no templo. Alguma coisa, Renato, Lucas? Esse até, irmãos, é importante, porque nós temos que lembrar sempre que quando a lei foi instituída para Israel por Deus, era uma realidade onde eles estavam esperando o Messias. Então, basicamente, toda a lei, né, ou boa parte da lei, principalmente a lei cerimonial, era no momento ou no ambiente onde Jesus ainda não tinha vindo, e tudo levava, todas as cerimônias, todos os rituais, toda a lei levava até o dia em que o Messias viesse e a cumprisse. Então a gente está falando de um momento em que Cristo não estava, a lei foi instituída, mas a partir do momento em que Cristo cumpre a lei por completo na cruz do Calvário, então a lei ela é cumprida ali. Então boa parte dessa lei instituída lá no Antigo Testamento, ela perde o valor, porque ela foi cumprida. Não é que ela perde o valor assim, dado por Deus, mas ela não é exigida mais boa parte dela do jeito que era feito. Porque você imagine, toda a cerimônia, vamos imaginar as cerimônias do templo, sacrifício de animais, no ambiente onde Cristo não tinha vindo ainda. Faria sentido você continuar matando animais, fazer todo aquele ritual do sangue do Antigo Testamento hoje, se Cristo já cumpriu e Ele foi o Cordeiro perfeito? Então é basicamente isso que a Bíblia faz a gente repensar, para que esta cerimônia realmente se cumpriu por completo lá em Jesus Cristo. Amém? E é tão verdade isso sobre Jesus cumprir a lei, que quando a gente olha para Mateus é muito claro, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, sobre os detalhes que há no livro de Mateus, porque a gente vê que Mateus foi um livro escrito para os judeus, então ele dá uma clareza, muita clareza dos detalhes, dos momentos ali, onde tem muito texto onde fala e Jesus Cristo disse isso ou fez isso para se cumprir o que fora dito pelos profetas. Então a gente vê principalmente, claro, por todos os evangelhos apontam isso, mas o livro de Mateus é muito claro nisso, em mostrar esse cumprimento de Jesus, dando a validade, a devida validade para o Antigo Testamento, para as profecias do Antigo Testamento. Agora é bom a gente sempre lembrar, irmãos, que o importante é que a lei ela não salva. A lei, ela realmente é importante porque o apóstolo Paulo fala que ela foi um aio que nos levou a Cristo. Já expliquei em outros momentos que aio era aquela pessoa que levava a criança na escola, tá? Então, o aio, ele pegava aquela criança, daquelas pessoas que podiam, e conduzia até a escola. Então, a lei, ela conduziu o homem até Cristo. O homem, entendendo então que era pecador, ele precisava de um Salvador. O Salvador é Cristo. Agora, a salvação sempre foi através de Jesus Cristo. Desde o princípio, o apóstolo Paulo diz que ele é o Cordeiro de Deus, certo, Renato? Que foi morto antes da fundação do mundo, antes de haver pecado. O Cordeiro Deus já havia dado, porque Deus já sabia que acontecia. Então, quando nós falamos de salvação, sempre foi através de Cristo. A morte daqueles cordeiros que eram sacrificados, Deus não via o animal, Deus via Jesus Cristo, porque Deus é eterno, na eternidade não tem passado, presente e futuro, Deus já vê como um todo. Então ali, eles eram salvos pelo Cristo que viria. Nós somos salvos pelo Cristo que já veio. Então, sempre a base é Cristo. A lei, ela não salva. A lei, ela veio mostrar o pecado. Mostrar por quê? Porque o apóstolo Paulo fala que sem lei não há pecado. Então, se não tem, Deus nunca pronunciou que não pode matar, não pode roubar, não pode. Então, se não tem lei, não tem pecado.
certo? Então o apóstolo Paulo fala que a lei ela veio realmente mostrar que é o pecado, mas nenhum homem cumpriu a lei. Cristo foi o único que cumpriu a lei, tá? Então nós batemos muito a aula passada, quando ele morreu ali na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, e exatamente ele morre às 3 horas da tarde, hora nona, quando Cristo está morrendo na cruz do Calvário, é exatamente o mesmo horário do sacrifício no templo. No templo estava acontecendo um sacrifício de cordeiro para perdão dos pecados, mas o Cordeiro de Deus estava morrendo na cruz. E quando ele diz está tudo consumado, aquele véu do templo é rasgado de alto a baixo. É rasgado de alto a baixo por quê? Porque para mostrar que Deus é que rasgou esse véu, é um milagre de Deus, partiu de Deus, e esse véu, já relembrando um pouco a aula passada, não era qualquer véu, ele era um véu que tinha 12 centímetros de espessura, ele tinha 18 metros de largura por 9 de altura, ele era tecido com 72 fios de linho, e cada dobra de linho, cada dobra tinha 22 fios, precisava-se de uma junta de boi para rasgar esse véu, 2 cavalos não conseguiam rasgar esse véu, então realmente teve um milagre ali, simbolizando, isso falamos muito de Hebreus, a aula passada, que hoje nós temos livre acesso a Deus, porque ali, eu não posso, senão nós vamos falar toda a aula passada de novo, né? E temos que vir. Então, se você pegar na nossa aula passada, você vai poder ter uma noção melhor. Falamos bastante sobre isso daí. Mas vamos aqui então falar o fim da lei e a graça. Que Cristo então cumpriu a lei, ele não subverteu. É interessante também nós falarmos que Jesus não deu um novo código moral como fez Moisés. Moisés deu um código moral, né, para o povo, foi o promulgador de uma lei, né, como Moisés. Cristo não, ele era muito superior. Os seus ensinos morais situa-se num plano mais elevado do que era então até a lei, mas ele não institui uma lei, não. O plano que ele tem, moral dele, é bem mais elevado. Um exemplo disso é até a questão do adultério, né, pastor? Sim. Quando a gente olha na lei, a pessoa é pega em adultério, né? Mas quando a gente olha no Novo Testamento, Jesus fala, mas aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu coração, já cometeu adultério. Então a gente vê a profundidade disso, né, desse mandamento. Até o amor, né? Que citou na aula passada também. Na lei era, você deve amar o seu próximo como você mesmo. Agora Cristo, ele estabelece algo muito mais profundo, que você deve amar o seu próximo como ele amou você, como ele nos amou. Então você vê que é um ensino que Cristo ele começa a colocar para a igreja muito mais profundo do que a lei, né? Então Cristo, mas todavia, ele fala para nós o quê? Ele não concedeu um novo código, mas ele também não retirou o ensinamento também do Velho Testamento. Tanto que ainda hoje nós não podemos matar, não podemos roubar, não podemos adulterar, não podemos caluniar, não podemos dar falso testemunho e não podemos adorar outro Deus. Agora as leis cerimoniais, as leis civis, essas não estão vigindo mais. Então muita pessoa fala, você não pode comer carne de porco. Isso já foi decidido no concílio, onde os apóstolos eram vivos lá em Atos. Também já falamos sobre isso, dispensação da lei. Quando Pedro, ele tem aquela visão que desce do lençol e lá tem animais imundos, quer dizer, tem porco, tem algumas coisas, Deus falou, come. Ele falou, não posso comer, Deus fala, pode comer, não faça imundo o que eu santifiquei. Por quê? Deus nunca vai usar uma analogia errada, para a gente ter uma ideia errada. Não, é que realmente as leis cerimoniais e as leis civis não estão mais em vigência quando Cristo veio. Então, de maneira nenhuma, Deus entrou lá vamos dizer, como se diz? Numa incoerência, de maneira nenhuma.
tá? Então, a pessoa pode comer carne? Pode. O que foi instituído naquele concílio? Sangue. Nós não podemos comer sangue. Sangue, animal com sangue, carne sufocada, chouriço. Eu nunca comi chouriço, nem sei que gosto tem. Eu já nasci evangélico. Deve ser bom. Eu não sei, tinha irmão que disse que até gostava. O pastor gostava de chouriço, sei lá. Eu nunca comi, mas eu sei que é de sangue. Que é sangue, a Bíblia fala que nós não devemos comer, tá? Então, carne sufocada, essas coisas aí. Então, se abster do sangue. E foi a instrução deles ali para nós, tá certo, querido? E também da carne sacrificada a ídolos, né? Também isso daí, também nós não devemos evitar também. Bom, falar alguma coisa, filho? E essa é a grande confusão, né, pastor, que muitos fazem hoje. Então, quando a gente, inclusive está marcado aqui, né? As leis cerimoniais, como o senhor falou, ritualísticas do Velho Testamento foram revogadas para nós cristãos, mas não os 10 mandamentos. A lei moral é tão profunda. Quando Deus ele dá para Israel a lei moral, Deus já está dando uma lei para o bem-estar e para o comportamento que o homem tem que ter nessa terra, para o bem-estar dele. Então toda a lei moral que Deus coloca é para a raça humana, ele coloca em Israel, mas ela se estende para as nações, porque uma lei moral é a forma correta que Deus estabeleceu do homem viver nesta terra com bem-estar. Então a lei do Brasil, por exemplo, ela é totalmente baseada na lei judaico-cristã. Então a lei moral dada por Deus nos 10 mandamentos lá do Antigo Testamento, ela prevalece inclusive nos nossos dias hoje. Agora, tem uma coisa que é interessante, que nós temos que tocar nesse assunto, né? Que é muito importante. Por quê? Porque nós temos que falar o quê? Nós estamos falando da lei moral ainda vigora. Mas dentro da lei moral tem um calcanhar de Aquiles. O sábado está na lei moral. Então, quer dizer, pastor, então, e como é que fica o sábado? Porque se não matar vigora, não roubar vigora, não dar falta de testemunho vigora, e por que o sábado então não vigora? Agora sim, hein, Renato? Agora o negócio pegou. Eu vou dizer uma coisa para você, a Bíblia ela não se contradiz em nada, querido. A Bíblia é um livro santo, lindo. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, se eu não me engano, ele fala que, já remetendo essas questões, ele falou, não há diferença de dias e dias, tá? Não há. Para nós, a igreja primitiva, os apóstolos, o dia do Senhor para eles não era mais sábado, era domingo, o dia que o Senhor ressuscitou. O apóstolo Paulo fala que Jesus é o nosso descanso, Shabá. Então nós vamos entendendo que o sábado ali não é um dia específico, mas é um dia de descanso que nós temos que dedicar e consagrar ao Senhor. Já desde nós fazemos domingo, porque os apóstolos falavam do primeiro dia, que é o domingo, né? Que realmente é o dia que o Senhor ressuscitou, e esse dia ficou para o cristianismo aqui. Então, existe uma orientação bíblica sobre essa questão aí do sábado, tá certo? O apóstolo Paulo diz para nós aqui que, não sei, parece Romanos 14, dá uma olhada para nós aí, Renato, ou Lucas 14, versículo 5 a 6. Lê aí para nós, lê o versículo. Romanos 14, versículos 5 e 6, diz assim a palavra: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Quer explanar? Agora, o que o senhor está falando? Dia e dia. Quem
decide, determina um dia para ele adorar o Senhor, aquele dia é do Senhor. Pode ser na segunda, pode ser na quarta, pode ser no domingo, pode ser no sábado. Você tem hoje uma livre, mas você não pode deixar de ter um dia separado para adoração ao Senhor, no mínimo um dia, na semana. E até se não fosse aqui a gente vê, se fosse uma ordenança de Deus, um mandamento, Paulo não daria essa certa liberdade, né, para você escolher. Ele não daria, se fosse uma definição, um mandamento do Senhor, ele não daria essa certa liberdade, como a gente vê no texto. Então, essa questão aqui que nós estamos falando, querido, é para só ficar claro a situação para você, que às vezes você fica aí preocupado com a questão da lei. A lei civil, a lei cerimonial, ela determinava para os israelitas a cerimônia de culto a Deus. Aí tinha realmente ali questões de sacrifícios, tinha todas umas outras cerimônias que eram leis de guarda, que já era da tradição, para que eles não pecassem contra a lei. Então foi colocado leis de guarda, mas essas leis cessou quando Cristo veio. E a lei civil, ela trata de Israel como nação, tá? É aplicado à sociedade de Israel. Então essa lei também ali, hoje já não faz mais sentido. Por quê? Porque era para Israel. Por exemplo, assim, essa lei era de acordo com a cultura de Israel. Olha lá, por exemplo, assim, dizia assim, isso inclui tudo, do assassinato até a restituição de um homem ferido por um boi. A responsabilidade do homem que cavou um buraco para resgatar um jumento preso do seu vizinho. Então, por exemplo, quando um animal feria um homem, aquele animal era morto, tá? Era a lei judaica. Mas quando Cristo veio, para nós, podia ser que para eles até continuasse a lei civil, que nem que Israel mais é da mesma forma, mas para nós não tem como a gente chegar e falar que a lei civil, a lei cerimonial ainda está em pauta. Ok? Bom, eu acho que ficou claro. Renato, quer fazer alguma complementação? Lucas, quer falar algumas coisas sobre isso daí? Tem alguma pergunta? Não, acho que ficou bem claro a explicação, né? Então, para Israel foi dado 3 leis: cerimonial, civil, Cerimonial e moral. E a moral, ela estabelece isso. Acho que ficou bem claro por que a moral prevalece hoje, por que a civil e realmente a cerimonial ela não acontece mais. Sim. Civil, cerimonial principalmente, girava em torno do Cristo do Messias que ia vir. A partir do momento que Cristo veio, as cerimônias feitas no Antigo Testamento, ela não é mais necessária, porque nós vivemos hoje no momento em que Cristo ressuscitou. Então, por isso que nós temos que sempre ficar atentos às pessoas que querem continuar vivendo nas leis do Antigo Testamento, lei cerimonial. Não podemos fazer isso, porque nossos dias hoje nós vivemos numa realidade onde Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. Ela não deve ser feita como feita no Antigo Testamento, como se o Messias não tivesse vindo. A mensagem que se passa de uma pessoa que vive as leis cerimoniais do Antigo Testamento é a mensagem de que eu estou esperando o Messias, quando ele já veio. Então, essa lei não faz mais sentido. Amém? Está aí a questão do sábado, que está dentro da lei moral. Nós temos outras questões bíblicas ali, que realmente chega e fala sobre que não há mais necessidade de guardar o sábado, mas um dia na semana. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo lá para nós. Tá certo, queridos? Agora, nós vamos passar para um outro momento que é importante aqui, que é sobre Jesus, a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus, por quê? Porque ele é a pessoa, o cristianismo é uma religião diferente, porque ela não é igual às outras religiões, não é, Lucas? Totalmente diferente, né? Porque as outras religiões, elas são baseadas em código de éticas.
Agora, o cristianismo não é baseado em código de éticas. O cristianismo é centrada em Cristo Jesus, numa pessoa que está viva e no relacionamento que nós temos com Ele. Ser cristão é muito mais profundo do que cumprir algumas letras, algumas ordens, alguns mandamentos, como se estivesse cumprindo uma lei instituída. É mais profundo que isso. O cristianismo, ele é pautado num relacionamento que nós temos com Jesus, Cristo vivo, e por Ele estar vivo, nesse relacionamento com Ele, então nós acabamos fazendo a sua vontade, fazendo a vontade do nosso Deus e cumprindo assim o nosso chamado, a nossa nova vida com Cristo Jesus. E é por isso que todas as religiões do mundo, quando a gente olha para todas as religiões, se a figura central daquela religião, a divindade, a pessoa que seja, ela sai, a religião ainda continua. Agora, se Jesus Cristo sai, não existe cristianismo. Então, Ele é a pessoa central ali, e por isso do relacionamento. Então, não tem como. Jesus Cristo é o centro da nossa fé. Então, quando a gente olha para qualquer outra, pode tirar, mas ainda vai continuar, vai manter. Agora, o cristianismo não. É baseado na figura central ali, que é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus. Até você ver que o cristianismo, ele sofreu por diversos anos perseguições. Muitas e muitas movimentos foram feitos durante a história. Foram feitos durante a história para realmente acabar com o cristianismo. E o que nós vemos é que o cristianismo, ele prevaleceu, mostrando realmente que existe um Deus verdadeiro, um Deus único, que preservou e que deu forças para que o cristão permanecesse durante os séculos. E outra coisa, você vê também que a única pessoa que fala eu sou o caminho, ou seja, ele não divide a glória com ninguém, ele estabelece, eu sou o único caminho que vai levar você a Deus, que é Jesus Cristo. Nenhuma outra religião fala isso. Então você vê que o cristianismo realmente está centrado na figura de Cristo, que é o nosso único Deus. Agora, por que nós vamos falar um pouco sobre Jesus? Porque Jesus, querido, é uma pessoa completamente diferente de todos os outros homens que existiram na terra. A sua chegada na terra foi profetizada, foi esperada, aguardada. O apóstolo Paulo diz que ele vem na plenitude dos tempos. Sabe, quando ele fala isso em Gálatas 4, que Cristo vem na plenitude dos tempos, significa que todas as estações precedentes estabelecidas por Deus se cumpriu. Porque Cristo veio, quando Paulo fala, ele veio na plenitude dos tempos, porque foi o tempo certo, o tempo exato. Não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Cronos é o nosso tempo, que é aqui submisso ao relógio, né, Lucas? É o tempo que nós temos de 24 horas por dia. O Kairos, o tempo de Deus, não é baseado em Cronos, mas ele é baseado no melhor momento. Ele é baseado em estações, sabe? Então Deus, quando ele fala assim, no tempo dele, não é Cronos, é quando tudo estiver perfeito para que o fato aconteça. Então, quando ele enviou Jesus, estava na plenitude dos tempos, que Paulo fala isso, que ele quer dizer que tudo que tinha que acontecer para que a profecia, Cristo nascesse, o cenário estava pronto, aí Cristo nasce. E nós vamos ver realmente que estava realmente, Roma tinha feito estradas que ligavam todo mundo para o evangelho ser proclamado. O grego, né, pastor? O grego, a língua, pode falar no microfone. O grego também, né? A língua. A língua que estava, na época era universal, né? O grego, sim, né? Então a gente vê o quanto isso foi importante, né? E outras coisas mais, a própria discussão filosófica, o que é a verdade, quem é a verdade,
de onde veio o homem. A cultura grega, quando ela chega de uma forma, ela chega com tantos pensamentos e perguntas que arou o solo da humanidade para que Cristo viesse com a proposta dele. Quem nós somos, de onde nós viemos, qual é a verdade. Então, tudo isso daí aconteceu no momento exato. Então, Cristo vem e nasce. Agora, nós vamos ver um pouquinho sobre o cumprimento das profecias. Sabe, eu acho isso tremendo, Renato. Tremendo porque quando você fala em questões de probabilidades, de todas as profecias cair sobre Jesus e se cumprir, é algo exponencial. Teve um matemático que calculou isso daí, não com todas, ele selecionou 10 ou 15 profecias, e eu não lembro o resultado, mas era algo que ele dizia assim: se colocasse uma moeda de $1 para acontecer, e uma moeda fosse ali, uma moeda carimbada, e você espalhasse, cobrisse o Texas, nos Estados Unidos, com moeda de $1, e ele pôs uma nota, e a moeda de $1 é grande, tinha que ser menor, no cálculo dele. A possibilidade de você pegar a moeda premiada no primeiro, seria a possibilidade das profecias se cumprir numa pessoa só. Então, esse matemático, quando ele faz isso, e outros também calcularam de outra forma, eu fiquei pensando, falei, é tremendo isso daí. Porque ninguém no mundo, nem Buda, nem Maomé, nenhum dos profetas, nem Moisés, tem algumas ali, caso de Moisés, mas não do jeito que é Jesus Cristo. Então, fica conosco aqui, nós vamos falar algumas profecias para que nós venhamos aqui conversar sobre isso daí. Pode falar uma aí, filho. Uma que é bem interessante, pastor, que até eu vou contar um pouco do que eu pensava antes. Eu pensava, quando eu era mais novo, eu pensava o seguinte, eu falava, nossa, mas os judeus, né, eles não creem que, né, na época de Jesus, os judeus não creram ali, né, os principais, os sacerdotes, não creram em Jesus como Messias, como Filho de Deus. E eu pensava... E não creem ainda. E eu pensava comigo, antes eu pensava, mas não tem um texto no Antigo Testamento que fala sobre que o Messias seria Filho de Deus? Mas não tem um texto. E aqui, está bem claro, ó, Salmos capítulo 2:7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então eu ficava pensando isso. Claro, hoje isso aí, essa dúvida não existe mais, mas eu ficava pensando isso. Poxa, será que, né? Tá claro, não existia um texto, mas realmente a gente vê que existe texto, até mesmo mencionando isso. Sim, a profecia dizia o quê? Porque é um salmo messiânico, é um salmo profético. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Entenda que esse gerei não é como as pessoas imaginam, porque a pessoa fala gerou, então Jesus teve um princípio. Não, querido. Esse gerei aqui, na língua mãe, que foi escrito, significa coexistente, sabe? Ali, essa acepção não quer dizer que ele foi gerado num momento ali, não. Então, ele é filho de Deus, tá? Ele será chamado, a profecia dizia, Senhor, tu és meu filho. E Jesus era chamado filho de Deus. Onde está? Onde se cumpre? Salmos 2:7 fala da profecia que ele seria chamado filho de Deus. Mateus 3:17. Eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Olha só. Agora, interessante, filho amado, viu, Renato? Essa frase aqui, Lucas, eu não entendo, é difícil entender o judeu. Essa frase para eles é uma frase muito conhecida, uma frase que era do dia a dia deles, porque essa frase aqui acontecia, sabe onde? No bar mitzvah. Quando o filho chegava a ser filho do mandamento, 15 anos, o pai punha uma cadeira e o filho não podia ser um filho, tem que ser um filho legítimo. Não podia ser um filho adotado, não podia ser um filho, não, é um enteado, tem que ser filho legítimo dele. Então o pai punha uma cadeira e ele passava dizendo para as pessoas ali,
esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Esse é meu filho amado. Então ele estava legitimando ali, ó, esse eu reconheço como meu filho amado. Então, para eles era uma frase que já era para denotar. Deus Pai estava legitimando isso para todos ali. Para todos. Que eram judeus. Estavam reconhecendo. Falou, ó, o que vocês fazem no seu dia a dia, eu estou fazendo hoje aqui, ó. O filho, por que ele fala para João Batista, convém, eu que preciso ser batizado? Não, me batiza que convém cumprir toda a justiça. Sabe? Então ele estava falando o quê? Desse momento aqui. Então, querido, aqui nós vemos a profecia se cumprindo. Em Marcos também, né, pastor? Marcos aí, 3:11. sim. E os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. Os próprios demônios diziam isso, né? Os próprios demônios estavam falando, tu és Filho de Deus. Olha só, para Paulo, o que os demônios falavam? Servo do Deus Altíssimo. Sim. Mas para Jesus, não. Filho de Deus. Então, a profecia se cumpriu ali, tá? Outra coisa, o Messias nasceria de uma virgem. Opa, né? O Messias. Olha só, Isaías 7,14 diz, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Emanuel. Então aqui é uma profecia que estava em Isaías 7,14. Então, veja, não é um acontecimento que aconteceu e o anjo chegou, agora vai. Não, já estava escrito que o Messias nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. E daí o cumprimento se dá em Lucas 1:26-38, você pode ler, quando o anjo Gabriel chega, né, para Maria, e ela deixa muito claro, eu não conheço varão, como que vai acontecer isso? E ele fala, o Espírito descerá sobre você, e o que gerará em você, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus é conosco. Ali se cumpriu essa profecia. O Messias seria da tribo de Judá. Olha que coisa. Deus começa a dar realmente não sei se posso chamar biografia, mas ele começa a dar fortes sinais para não errar o alvo. Ele fala, olha, o Messias seria da tribo de Judá. Gênesis 49:10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui esse cetro de equidade, aqui que significa rei, né? Todos os reis bons foram reis de Judá. E o Jesus também, como rei dos reis, ele é descendente de Judá. O cumprimento nós vemos em Mateus 1, versículo 3 e 16. Judá gerou a Tamar, que gerou a Pérez, a Zerá gerou Esrom, Esrom gerou Arão gerou Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. O Cristo, que é o rei dos reis, tinha que vir de Judá. Por quê? Porque se ele vai ser rei, a bênção de Abraão de rei, ele deu para Judá. Falou, Judá, o cetro de equidade não se arredará da tua mão. Então, Jesus não podia ser um rei que não fosse de Judá. O rei legítimo tem que vir da linha de Judá, assim como Davi veio. Então veio da tribo de Judá. Pronto. É uma tribo enorme. Agora ele começa a deixar mais enxuto ainda. Ele fala, o Messias será da linhagem de Jessé. Dentro da tribo de Judá tem um rapaz chamado Jessé. Agora não é qualquer um mais, é Jessé. Vai afunilando. Vai afunilando, vem de Jessé. Olha Isaías 11, 1 e 2, diz, porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes
um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Porque brotará de Jessé, aqui está falando do Messias, cumprimento Mateus 1:6-16, e Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, que foi mulher de Urias, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então eu pulei alguns versículos só para ver que Jessé gerou a Davi, e Davi gerou Salomão, tá? E depois veio até que José, que era descendente direto de Davi, não só José, mas Maria também era descendente de Davi. Jesus é 100% rei, tanto do lado da mãe, quanto do lado do pai, embora o pai seja o rei do Senhor, né? Mas humanamente ali José, os dois eram da linhagem de Davi, tá? O Messias será da casa de Davi, nós já falamos aqui, seria da linhagem de Jessé. Acho que o próximo é o Messias nascerá em Belém, né? Então fala para nós. Está lá em Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mas olha que coisa, Lucas. Ele fala a cidade que vai nascer. Olha como é que está a situação. Fala que é uma virgem, fala que da tribo, fala que do filho, da pessoa da tribo, de que filho da tribo, porque Jessé tinha 8 filhos, falou, ó, vai ser de Davi. Agora fala a cidade que ele vai nascer. Inclusive, pastor, em Mateus 2:3, Herodes, quando ele quer saber aonde o Messias nasceria, olha o que fala, 2:3. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo, e lhes perguntou onde o Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. Então, os principais ali do sacerdote, eles sabiam também. Sim. Eles também tinham essa informação. Miqueias 5:2 é que fala que Belém Efrata, que era uma cidade humilde, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Desde os dias da eternidade. Então ele está falando aqui do Messias, e o cumprimento se dá em Mateus 2:1. A Bíblia ainda fala que quando Jesus nasceu, ele profetiza até o infanticídio de Herodes, tá? Então, são muitas profecias que... Até os milagres de Jesus, né, pastor? Sim. Os milagres que Jesus fazia eram milagres de cura, milagre de expulsar demônios, todos aqueles milagres que Jesus fazia, as operações que Jesus operava, eram operações que eram específicas do Messias. Também era um sinal de que ele realmente era o Messias. Sim, porque os profetas não expulsaram demônios, isso aí era atributo do Messias, né? Não curaram cego, atributo do Messias. Então alguns milagres Deus reservou que os profetas não faziam, porque só o Messias iria fazer. Então quando Israel via aqueles milagres ali, era muito claro para eles que Jesus era o Messias. Então o povo sabia, e os fariseus acredito que também, eles tinham ciúmes, inveja, foi isso, mas para eles não quiseram porque não quiseram. Fica claro, né, pastor, que eles sabiam, né? Sim. E que eles negavam ali realmente, eles negavam a verdade que estava na frente deles a todo momento. A Bíblia ainda fala que o Messias seria precedido por um mensageiro, olha que coisa. Diz também, nascerá em Belém, né? Já falamos ali, o cumprimento. Outra profecia seria do próprio infanticídio de Herodes. Aquelas crianças, quando foi morta ali, não quer dizer também que foi um caso, porque então aconteceu por acontecer, não.
também já estava ali escrito, estava profetizado. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Então Deus deixou escrito para quê? Para que quando tudo isso acontecer, não tem como negar, ele é o Messias, né? E a gente vê a iminência desse momento, né? Porque Herodes, lá no comecinho de Mateus, fala que Herodes, ele queria saber de onde viria o Messias, porque ele estava com medo, porque estava aquela iminência de que o rei, o Messias, o rei que vai governar sobre Israel. Então tinha aí Herodes com medo, ele Sim. vai e quer saber de onde vai nascer o Messias. Por quê? Porque ele queria acabar, porque ele era o rei. Sim. Né? Porque ali, e aqui quando há o infanticídio, está lá em Jeremias 31, de 1 a 5. E em Mateus, você já conhece, precisou ler, você sabe que Herodes, então, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo. O Messias seria precedido por um mensageiro. Quando João Batista vai profetizar antes de Jesus, né? Ali por quê? Também estava profetizado. Ele viria à frente ali, falando, Isaías 43 diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Então Mateus 3 diz, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, nós estamos vendo profecias aqui, querido. Outra coisa, o ministério do Messias incluirá milagres não realizados por nenhum outro profeta. Está lá em Isaías 35, 5 a 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, tanto físico quanto espiritual, tá? E os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, porque a água arrebentarão no deserto ribeiros do ermo. Tem profecias que são ambíguas. Ela acontece agora e acontecerá depois, acontece no âmbito natural e também no âmbito espiritual. Então, nenhum profeta, ele chegou a curar cego, chegou a curar surdo, chegou a curar paralítico. Eles não fizeram esse tipo de milagres, fizeram bastante. Mas esse era exclusivo do Messias. Então não podia chamar ele como profeta. Então quando perguntam para ele, és tu o profeta? Lá para Jesus, não é um profeta, é o profeta. O profeta que estava também profetizado que viria, que seria o Messias, né? Então, queridos, estou querendo deixar bem claro para que fique bem consolidado no coração, para você ver quem é Jesus. Tudo que aconteceu na vida dele era uma agenda celestial. A vida de Jesus foi correndo num cronograma dentro de uma agenda celestial. Ele foi cumprindo a agenda que estava no céu. Ele foi cumprindo, é isso que ele falava muitas vezes, fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Ele falou assim, eu não tenho agenda, não, a minha agenda está com o Pai. A gente vê muito texto, para que se cumprisse o que fora dito, tem muito texto, principalmente em Mateus, que fala muito claro sobre isso. Olha, o Messias falará em parábolas. Também, Salmo 78, abrirei minha boca na parábola, falarei enigmas da antiguidade. Ele não falava parábola, por quê? A pessoa, Deus, o Espírito de Deus, quando revela profeticamente o que ele vai fazer, o que ele vai realizar, não recebeu porque não quis receber. Coisa interessante, pastor, quando João Batista ele manda perguntar, né? Pergunta para Jesus se ele é o Messias ou se a gente tem que esperar outro. É verdade. E Jesus não fala para ele, não, diga João que eu sou o Messias, não. Jesus manda dizer para ele, diga a ele, que os cegos veem, que os coxos andam. Ele fala as profecias. Então, quando as profecias são ditas para João, a fé dele, então, ele é o Messias. Cristo não falou, eu sou o Messias. Não, ele falou, fala a profecia. A profecia está se cumprindo. Está se cumprindo, Era simples, né, Lucas?
Porque ele não precisava falar, eu sou o Messias. Quem conhece a palavra, querido, ele pesca. Quem conhece a palavra sabe. Aquelas pessoas simples, quando viram, és tu o Cristo. Pedro falou, você é o Cristo, você é o Filho de Deus. Sabe? Por quê? Porque pela palavra. Ele falou, os milagres que eu estou vendo aqui é inerente ao Messias. Por isso que Jesus ele ficava muitas vezes irado com os fariseus, porque ele falava, né? Vocês não só não entram no céu, você impede que eles entram. Porque muitas pessoas querendo ali a palavra, querendo identificar as profecias e tal, mas os fariseus interferiam nessas coisas, né? Mas olha, lembra aquela uma que o rapaz desce do telhado, coloca ali, Jesus perdoa os pecados, os fariseus ficam irritados com ele. Ele fala, qual é mais fácil? Perdoar os seus pecados ou dizer ao paralítico? O que ele está falando? Vou fazer um milagre aqui inerente ao Messias. É verdade. Eu digo para você, levante e ande. Eles sabiam as Escrituras. Eles rejeitavam porque, por ciúmes, por todas as coisas, mas eles conheciam. Quando Jesus estava falando, ele estava já dizendo para eles, não abertamente, eu sou o Messias. Ele estava falando até mais profundamente. Falou, você que conhece a Escritura, julgue agora quem eu sou, diante à luz das Escrituras, pelo que eu vou fazer. Paralítico, levanta e anda. Mateus 9, pastor, esse texto essa passagem está em Mateus 9. Mateus 9, 6. Mas isto, é Jesus respondendo, né? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então Jesus já estava antecipando o que ele ia fazer ali. Olha, querido, então, são muitas profecias, mas até aquela que onde ele entra com jumentinho, lá em Jerusalém, também faz parte de uma profecia. Zacarias 9:9 fala para nós que o Messias viria montado no filho de uma jumenta, no jumentinho. E isso se cumpriu também em Mateus 21, de 1 a 7. Depois você pode conferir os textos bíblicos. O Messias seria traído por um amigo. Muitas coisas. Salmos 41:9. O meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É uma profecia. João 13:19 a 21, você vai ver ali a Lucas, né? Judas traindo Jesus, tá? Mateus 10:4 fala, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Messias seria vendido por 30 moedas de prata. Detalhe, né, pastor? Detalhe. 30 moedas de prata. O amigo, não é qualquer um, é um amigo. Fala o valor, 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai meu salário, se não deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então ele seria vendido por 30 moedas de prata. Então um dos 12, ao cumprimento, Mateus 26:14-16. Então um dos 12 chamados Judas Iscariotes foi ter com os príncipes do sacerdote e disse, que quereis me dar? E eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para entregá-lo. Isso mostra também, pastor, parece que os fariseus aí não conheciam a palavra, né? No mínimo você conhecesse a palavra, você oferece para ele 30 moedas de prata, você lembra logo da palavra? Fala, mas 30 moedas de prata, eu já ouvi isso aqui em algum lugar. 30 moedas de prata. Eles cumprindo a profecia sem que eles percebessem que eles mesmos estavam cumprindo a profecia. E eles achando que estava dominando as escrituras, que estavam por cima, que estava dominando a situação, quando na verdade eles estavam cumprindo a profecia, né? Que ele devia conhecer a profecia. Eles deviam conhecer a profecia, né? Agora, o dinheiro da traição seria atirado na casa de Deus, seria devolvido. Quando Judas ele vai e devolve o dinheiro que ele traiu, não é só questão de remorso,
É questão também que estava profetizado a devolução. Zacarias 11:13 disse: o Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Quer dizer, deixando mais claro o texto bíblico, o dinheiro que ele vendeu, que o traidor vendeu o Messias, ele iria e entregaria, jogaria de novo lá no templo. Em Mateus 27, 3-5 diz: então Judas, que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo a moeda de prata, retirou-se e foi se enforcar. Então, o Messias seria abandonado pelos discípulos. Não é só uma questão, Deus foi falando tudo. Sim, todos os detalhes. Tudo. Zacarias 13:7 está lá. Fere o pastor, espalhar-se-ão as ovelhas, mas verei a minha mão sobre os pequenos. Olha só, o cumprimento está em Mateus 14:27, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, então deixando-o todos, fugiram. Então Jesus está falando. O Messias será acusado por falsas testemunhas também, né, pastor? Isso. Lá em Salmos fala, Salmos 35:11, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Então, mais uma vez, né, o Renato falou agora, os fariseus ali, sem saber, estavam cumprindo, porque as falsas testemunhas, quem levantou foram eles. Foram né? eles, sim. O cumprimento se dá em Mateus 26:59. Messias ficaria em silêncio diante dos seus acusadores. Isaías 53:7. Então, em Mateus, você vê que ele fica em silêncio. O Messias seria açoitado e ferido. Isaías 53:5. Se cumpre também. O Messias seria esbofeteado e cuspido. Isaías 56 diz: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Mateus 26:67. Então cuspiram-lhe no rosto e davam-lhe punhadas, e outros esbofeteavam. O Messias teria suas mãos e pés furados. Isso aqui é tremendo, rapaz. Mãos e pés furados. Outro dia eu já falei alguma vez sobre isso. Sobre o nome do nosso Deus. Quando você vê a letra hebraica, porque o hebraico, cada letra tem um símbolo. Mas agora não dá tempo a gente falar sobre isso. Eu teria que pôr no telão para você visualizar o que é ali o nome de Deus. Mas no nome de Deus que Deus dá para Moisés lá, eu sou, o nome dele no hebraico tem mão, furo, prego. Meu nome é mão, furo, prego. Um Deus de mãos furadas. Para os judeus talvez isso, né? Então, querido, mas vamos continuar. Então, e quando você vê também o nome de Jesus, vamos parar aqui, vamos ficar aqui. Aí são outras aulas que quando você começa a entrar dentro do espírito da Bíblia, você vê tanta coisa tão linda sobre Jesus, que não tem como você, querido, se você não conhece a Ele, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa ter uma experiência com essa pessoa. Você precisa amar essa pessoa, porque Ele te amou primeiro, sabe? Entender que Jesus não é o que as pessoas falam por aí. Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. Ele é o Senhor, tá? Mas vamos continuando aqui para a gente correr e terminar.
Fala a próxima aí, Renato, Lucas. O Messias seria objeto de escárnio, né? Salmo 109, 24 a 25. O cumprimento está lá em Marcos 15, 29. Tem outras também. Nenhum dos ossos do Messias seria quebrado, né? Esse é importante, ó. Nenhum dos ossos dele seria quebrado. Salmos 34, 20. Tá? E ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E isso ele está vendo, vislumbrando a cruz. Quando vão quebrar as pernas de Jesus, que era um ato de misericórdia, para que o crucificado morresse mais rápido, né? Ele já estava morto. Mas também não é só isso. Não quebram também porque ele é o Cordeiro de Deus, né, Lucas? Que tira o pecado do mundo. Ele era o Cordeiro Pascal. Paulo fala que ele é o Cordeiro Pascal. E o Cordeiro da Páscoa, nenhum osso podia ser quebrado. Então o osso de Jesus lá também, nenhum deles foi quebrado, né? Então quando ele vai quebrar, ele já está morto, não precisam quebrar. O cumprimento é em João 19, 33, que diz assim, ó: foram, pois, soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Tá? Então, eles não quebraram as pernas. Agora, isso já também mata aquela história que as pessoas dizem: ele só desmaiou. O soldado romano experimentado, divergente, morrendo toda a vida, ele sabia que ele tinha morrido. O Messias ressuscitará. Salmos 16, 10. A profecia, tá? Também o cumprimento se cumpre lá em Marcos e tantos mais. Também o Messias ascenderá aos céus. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, não é porque simples terminou tal, tudo bem, mas até isso Deus avisou. Até isso Deus falou. Falou, quando ele terminar, ele vai ascender aos céus, tá? Também está profetizado, Salmos 68, 18. Tu subiste ao alto, levantaste cativo o cativeiro, recebeste dons aos homens, até para os rebeldes, porque para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Salmos 16, 10. Porque vós não abandonareis a minha alma na habitação dos mortos, nem permitireis vosso santo veja a corrupção. Falando da ressurreição. E 68 fala que tu subirás ao alto. Quer dizer, está falando da ascensão de Jesus Cristo. Lucas 24, 50 diz que depois que ele estava lá em Betânia, ele vai e sobe aos céus. Efésios 4, 8 diz: por isso, subindo ao alto, levou o cativeiro, deu dons aos homens. E aí, querido, depois vai falar algumas também que ainda não cumpriu. Qual que é? Da sua volta, da segunda volta, do seu reinado. Sim, reino milenário. Isso. Inclusive os judeus, eles realmente, eles erraram em que, quando eles esperavam Jesus, né, Lucas? Eles esperavam Jesus já, o Jesus que vai reinar, porque a Bíblia profetiza tanto Jesus rei, que será da casa de Davi, que ele reinará, o cetro de cuidado está lá. Então o que o judeu pensava? Ninguém gosta de profecia assim. O primeiro, por exemplo, o seu Messias, ele vai padecer, ele vai morrer, ele vai ser zombado, ele vai ser escarnecido. Não, eles estavam sofrendo sobre o jugo romano. Então, quando eles liam a profecia, eles queriam o quê? Aquele livramento imediato. Eu não quero esse daí que vai morrer na cruz, que vai ser... Não, o que eu quero é esse que vai chegar, vai sentar no trono de Davi, vai pôr Roma no lugar dele e acabou. A tal ponto que quando chega lá, os anos que veio filhos de Davi, muitas deles quiseram fazer Jesus como rei. Talvez naquele momento eles, né, é agora, chegou a hora, é o momento. Sim. E muitos também, às vezes, tem lá registrado, né, Lucas, que queriam fazer Jesus como rei. Sim. Jesus se afaz dele e falou: dá licença, agora não. Agora não. Então eles esperavam esse rei. Essas profecias que não se cumpriram ainda, mas cumprir-se-ão no tempo determinado.
Assim como teve a plenitude dos tempos para vir, a primeira vinda terá a plenitude dos tempos, quando todo o cenário, quando tudo estiver no ponto, é a hora em que ele voltará. Então não é um tempo cronos, é um tempo kairos. É como se o grande evento da primeira vinda de Cristo, foi acontecendo uma coisa, foi acontecendo outra, foi acontecendo tal, e quando tudo estava pronto, ele vem. Agora ele faz a primeira parte ali. Da mesma forma, o tempo kairos, quando tudo estiver já acontecendo, todas as situações, o cenário, tudo estiver pronto, na plenitude também, ali, ele vai voltar a arrebatar a sua igreja e está perto. E eu creio que está perto. E eu oro por esse dia. Eu sempre falo para a Gabi que eu não quero experimentar a morte, não. A minha fé é que eu vou ser arrebatado. É no que eu creio, eu vou ser arrebatado. Inclusive tem uma profecia no Antigo Testamento. Pensei que ia ter uma profecia aqui. Aí você vê como que é, né, irmãos? Os judeus esperavam um rei no perfil que eles queriam. De Davi, né? De Davi. Aquele rei forte, o rei que ia proteger a nação, o rei que ia lutar contra o Império Romano, que ia fazer aquilo que eles sonhavam que um rei faria. Mas tem uma profecia lá em Malaquias, eu não lembro se é Malaquias ou Zacarias, que fala que Cristo, ele fala, né? Que marcas são essas nas tuas mãos? Zacarias. Que feridas são essas nos teus pés? E Jesus responde, né? Essas são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Então, isso no Antigo Testamento. Então você percebe então que um judeu, quando lia esse texto, ele tinha que reconhecer hoje, falar, aquele que nós ferimos em Israel é o Messias. Eu oro para o Espírito Santo. Quando o judeu lê essa profecia, ele tem que perceber que Jesus Cristo é o Messias e que realmente ele vai voltar no tempo determinado por Deus para ser o rei de Israel como ele quer que ele seja. Mas esse rei ele foi morto e ferido entre eles, e o judeu tem que perceber isso. Fala, nós matamos o rei que eu estou esperando, o Messias que eu estou esperando era ele, e eu preciso então crer e orar para que o Senhor Jesus ele venha agora de encontro na minha vida, para que eu possa crer verdadeiramente que ele é o Messias. É que para eles viram tanta crucificação, tanta pessoa com mão e pé furado, que ele fazer a ligação de Jesus, ele teria que realmente pegar todo o compêndio da vida de Jesus que aconteceu, e acompanhando os milagres, a manifestação de Deus lá, a Virgem concebendo, todo esse contexto, aí ele chega, mas só que o nosso adversário, quando você tem que querer acreditar na verdade, quando a pessoa não quer acreditar na verdade, ela vai viver na mentira, por mais que a verdade seja pregada. E hoje em dia até pessoas que não são judeus, que estão no nosso meio, não querem receber Jesus, não querem receber a palavra. Por quê? Porque decidiu não ver. Então, Renato, eu acredito também que ele, vendo essa profecia, vendo tudo que aconteceu, era para se dobrar e dizer, não, ele é o rei de Israel. Mas vamos aguardar, porque Deus também, é verdade que o Evangelho tinha que vir para nós, né? Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, e há um tempo que Deus separou para trabalhar com a igreja, e depois ele vai trabalhar com Israel. Queridos, tem alguma pergunta, Kathleen? Não? Tem alguma complementação da nossa fala? Não? Tem alguém na live? Acho que não tem ninguém na live, então. Tem algum comentário? Tem algum? 15? Tá bom. Vocês estão sendo enriquecidos, viu? Tem problema não. Mas quando você quiser comentar alguma coisa, ou quiser complementar, fique à vontade. Sua fala vai enriquecer a aula e vai ser muito bom. Amém, queridos?
Deus abençoe vocês que estão aqui, Deus abençoe quem está na live. A semana que vem nós continuaremos a falar sobre a igreja, tá? Dispensação da graça, a dispensação que nós estamos vivendo. Nós estamos trabalhando um pouco mais sobre a dispensação da graça, porque ela é muito rica, tá? Então, a semana que vem nós vamos estar falando sobre a igreja, tá certo, queridos? Falar alguma coisa, Renato, Lucas, complementar alguma coisa? Não? Amém. Amém? Então, ora para nós, Renato. O Lucas orou no começo. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por este momento, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu ensino. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que foi dito aqui, tudo que foi ensinado aqui, é graças ao Senhor. É o Senhor Espírito Santo que tem nos dado sabedoria, é o Senhor Espírito Santo que tem falado ao teu povo, à tua igreja. Nós apenas somos instrumento nas tuas mãos. Por isso, Senhor, esteja conosco. Sem o Senhor, nós não podemos fazer absolutamente nada. Continua falando ao coração do teu povo, para que o teu povo possa colocar em prática, ó Deus, tudo o que o Senhor disse esta noite. E se o inimigo está tentando arrancar alguma coisa, Senhor, nós repreendemos toda a ação do inferno agora, em nome do Senhor Jesus. E nós declaramos: o que vai crescer no coração da tua igreja é a tua palavra. É o que eu peço e eu já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Deus abençoe até sexta, se Deus assim nos permitir. Paz, amados.